Pronto, 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 já estamos no ar. E aí, dandanzitos e dandanzetes, moisitos e moisetes, sejam muito bem-vindos a mais uma correção de prova ó, da banca FGV. Gente, nós vamos fazer todas as provas dessa banca, tá? Vamos pegar todas que tem e vamos fazendo aos pouquinhos aqui no canal. Essa já é a sexta prova que eu corrijo desta banca, beleza? Esse é o material para quem vai fazer qualquer concurso da FGV, ok? E especialmente quem está se preparando para o IBGE 2026. Você que já assistiu todos os meus vídeos, você que já viu toda a minha playlist aqui para o IBGE, você já está bem preparado. Agora você vai só fazer mais questões, focar nos assuntos que você não domina ainda, tá? E uma boa tática para você é fazer as provas anteriores e, claro, fazer os meus simulados, né? Hoje eu postei o terceiro simulado da banca FGV para esse concurso. Então, cara, vem com o Dandan que é sucesso. Lembrando que todo o meu material aqui, ó, de simulado, de aulas, é para membro. Então, cara, presta atenção. Pelo amor de Deus, para de pagar caro. Vem virar membro do Dandan por apenas R$ 4,99. Tu vai ter o melhor material de matemática por um preço assim, ó, de graça, de graça, de graça, de graça. Beleza, meus lindos, baixa aí a prova, tá aí o PDF para vocês. Concurso Tribunal de Contas lá de Roraima, tá? Uma prova de nível médio. E vamos ver o que foi que a FGV aprontou para vocês, tá? Lembrando, claro, você que está se preparando para o IBGE, você tem que tomar cuidado com o nível de algumas questões, tá? E você que está se preparando para qualquer concurso da banca, outro concurso aí, concurso mesmo, aí sim, você tem que se preparar com o nível que a FGV adora cobrar em seus exames aí para efetivos, beleza? Meus lindos, primeira questão, ela fala o seguinte, ó. E aí, cada questão que a gente fizer, a gente vai dizer o tema para você comparar com o seu edital, ó. Em novembro de 2024, o preço médio da gasolina dos Estados Unidos era de 3,04 dólares por galão. Escreve isso, Carol. Um galão vale o quê? Um galão aí dentro vale 3,04 dólares, viu? Não é? Vou colocar o SS aqui para tu ver que é dólar. Considere que um galão seja equivalente, ó, a 3,8 litros. Então, eu posso escrever que 3,8 litros vale exatamente isso aqui, ó. Vale exatamente isso aqui. E que o dólar esteja custando R$ 5,70, ok? E o que ele quer saber? Ele quer saber quanto é o preço de 1 litro aqui no Brasil, né? Ele quer saber o preço de 1 litro ó, em reais, ok? Então, tu vai ter que transformar para reais. E aí, a primeira informação que tu tem, ó, é que o dólar vale 5,70, beleza? Se eu tenho 3 dólares e alguma coisa e cada dólar vale R$ 5, tu vai ter que multiplicar isso aqui, ó, para tu saber qual é o preço desses 3 litros. Aí, quando tu descobrir o preço dos 3 litros, tu divide. Então, aqui é uma questão de operações com números decimais que está dentro do tema números racionais, trabalhar com fração e números decimais, ok? Então, uma questão que está no teu edital do IBGE, tá bom? Então, multiplica esse negócio aí, galera. Vamos lá, ó. 0 vezes 0, 0 vezes 4 dá 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 3 é 0, 7 vezes 4 dá 28, sobe 2. 7 vezes 0 dá 0, com mais 2 dá 2. 7 vezes 3 dá 21. Tem que ter paciência, né? 5 vezes 4 dá 20, 0 sobe 2 novamente. 5 vezes nada dá nada, com mais 2 é 2. E 5 vezes 3 dá 15. Então, o total em dinheiro que você tem de reais, né? Vai ser 8, 2, 1 mais 2 é 3, 2 mais 5, 7. E aqui repete 1. Ok? Como tem vírgula, ó, aqui tem dois números. Aqui tem tem mais dois números embaixo. Então, o total são 4 números após a vírgula. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula fica exatamente aqui, ó. Ok? Então, o valor que eu tenho em reais é R$17,328. Não precisa desse zero aqui não, porque esse zero aqui depois da vírgula não serve para absolutamente nada. Ok? Então, 17,328. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai ter que pegar esse preço total e dividir pelo
pela quantidade de litros, né? Porque a questão só quer 1 litro. Eu quero saber qual é o preço de 1 litro. Aqui eu tenho quase 4, né? Então, vou ter que dividir o total pelos litros. Então, nada mais é do que pegar 17,328 e dividir por 3,8. Ok? Vou até colocar aqui embaixo, para a gente fazer uma jogada legal. Meus lindos, a galera tem uma dificuldade imensa quando pega uma questão onde a divisão é com vírgula. E assim, ó, eu, Dandan, tá? Eu, Dandan, professor Dandan, não sei dividir com vírgula. Eu não sei dividir com vírgula. Eu falo isso aí sem medo. Essa conta, do jeito que tá aí, eu não sei fazer. Então, o objetivo, pessoal, é que você elimine essa vírgula. Tira esse negócio daí. Mas eu não posso simplesmente chegar e fazer isso aqui, ó. Aí eu não gosto da vírgula, vou apagar a vírgula, olha, rasga ela, elimina ela igual você elimina ex-namorado. Não, pelo amor de Deus. Se você fizer errado desse jeito, o seu ex-namorado vai voltar e vai ser um bucho na sua vida, né? Não faça isso. Você só pode eliminar essa vírgula se e somente se a quantidade que tem aqui em cima for igual à quantidade que tem aqui embaixo. Eu digo quantidade de números após a vírgula. Olha, tem quantos números após a vírgula aqui? 3. Então, aqui embaixo também tinha que ter 3. Como não tem, eu vou completar. Ó, e a gente completa com zeros. Então, eu completo com esses 2 zeros, e aí fica a mesma quantidade de números em cima e embaixo, e aí, nesse momento, eu posso cortar a vírgula. Aí sim, eu posso eliminar esse negócio. Então, dividir 17,3 por 3,8 seria a mesma coisa de dividir 17.328 sobre 3.800. Olha aí a matemática básica, né? Sendo importante para você, tá bom? E nós vamos fazer essa continha aí, não tem para onde correr, não tem bizu, tem que sofrer. Você vai pegar 17.328 e vai dividir pelos 3.800. Uma questão dessa caindo na prova, muita gente acerta. Agora, muita gente também vai perder tempo, né? Então, aqui é uma questãozinha que, se você não tiver habilidade, você vai gastar 5 minutos, 7 minutos, que é muito tempo numa questão. Vamos lá. Quantas vezes o 3.000 cabe aqui? 5 vezes? 5 passa, né? Porque dá 15, sobe 4 aqui, ó, dá 19, passa. Então, só cabe 4 vezes. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 8 é 32, sobe 3. 4 vezes 3 é 12, com mais 3 é 15. Vai sobrar 8, 2, 3 menos 2 é 1, 17 menos 15 dá 2. Ok. Não dá para dividir mais, ó, esse aqui é só 2.000, lá é 3. Então, você vai acrescentar aqui um zero e colocar a vírgula. E aí vai dar 6 vezes, né? Ou passa? 6 vezes passa, né? Porque dá 18 aqui, ó. 6 vezes 3 é 18. 6 vezes 8 é 48, vai subir 4. 18 com mais 4, 22. Então, só cabe 5 vezes. Então, isso aqui vai dar aproximadamente, galera, 4,50 e alguma coisa. Tem esse item? Ó, só tem um item com 4,50, que seria a alternativa B de bola. E aí nem precisa mais você continuar essa conta, ok? Se você quiser chegar na resposta final, beleza, mas o valor ali vai ser 4,5. Show de bola, uma questão boa, né? Não vou dizer fácil, porque as contas são chatinhas, mas é uma questão que você domina, você sabe o que fazer aí. O problema realmente é fazer esse cálculo, tá bom? Vamos para 12. Olha aí, uma questão de plano cartesiano, tá? E plano cartesiano, galera, é um tema que também está no edital do IBGE, tá? Mas essa questão aqui é super difícil, né? Eu não acredito que vá cair nesse nível aqui para você, ok? Vamos lá. No plano cartesiano, considere os pontos A, os pontos B e o C, tá? Com o y sendo um número positivo. Os pontos B e C são equidistantes do A. Opa! Ou seja, o A, pessoal, ele está na mesma distância para o B e na mesma distância para o C. Perfeito? Show de bola, show de bola. Aí a pergunta é: sabendo disso, qual é que tem que ser o valor de y?
quanto é que tem que ser o valor de y. Gente, uma boa ideia aqui é você testar, entendeu? Se você for calcular de fato a distância, ó, como a distância do B e do C é a mesma para o A, até o jeito correto seria fazer a distância do B para o A ser exatamente a mesma distância do C para o A. Isso aí, galera, vai dar uma conta chatinha, tá? Porque vai dar um produto notável, certo? Você vai ter que fazer aqui uma conta com letras, vai dar uma equação de grau 2, entendeu? Muito sofrimento. É muito sofrimento. Então, assim, é interessante que a gente faça de um jeito diferente, um jeito mais tranquilo. Eu aconselho, galera, você testar os itens aqui, tá? Porque se você por exemplo, testa o item A, não é o item A, mas você já tem mais ou menos uma ideia do valor que vai dar próximo aqui. Então, dá para você acertar na segunda tentativa. É a minha opinião. Se eu fosse você, eu faria testando esses itens, ok? Beleza. Show. Bora fazer, ó. Vamos supor que seja o item A a resposta. Ou seja, o valor de y vale 5. E aí você vai ter o ponto A, que é o ponto 3 e 2, o ponto B, que é o ponto 0 e 1, e o ponto C, que seria o ponto 4 e 5. Tá? 4 e 5. Perfeito. Vamos calcular a distância do A para o B e depois a distância do A para o C. E vai ter que dar exatamente a mesma coisa. E aí tu faz de cabeça, ó. Distância do A para o B. Aqui é 3, aqui é 1. Então aumentou 3, a diferença é 3. Tá? Tanto faz ser positivo ou negativo. Então fica 3 ao quadrado mais. Aqui é 2, aqui é 1. Diminui 1, então fica 1 ao quadrado. Claro, isso aqui dentro de uma raiz. 3 vezes 3 dá 9. 1 vezes 1 dá 1. E 9 com mais 1 dá 10. Então vai dar a raiz quadrada de 10. Ok. Agora calcula a distância do A para o C. Mesma coisa. Raiz quadrada de D. Vamos lá. Aqui, pessoal, é 3, aqui é 4. Aumentou 1. Então fica 1 ao quadrado. E aqui é 2 e foi para 5. Ou seja, aumentou 3. Então fica 3 ao quadrado. E aí dá exatamente os mesmos números, ó. Se vai dar os mesmos números, essa conta também vai dar a raiz de 10. E aí, ó, a distância é a mesma, portanto, o item correto seria o item A. Olha aí, ó, uma questão difícil, você transforma numa questão fácil. Se você testar, fica fácil a questão. E aí você pode até pensar, poxa, então pode cair para o IBGE. Mas se você não testar, se você for fazer olhando só para esses 3 caras aqui, vai dar um produto notável, vai dar uma conta horrorosa. E aí você vai achar a questão mais difícil do planeta, tá bom? Essa é a questão número 12, a alternativa A. A 13. Olha aí, ó. Qual é a negação da afirmação tomei remédio e a dor não passou? Aqui nós fizemos na nossa revisão da sexta-feira, né, galera? Que é usar as leis de De Morgan. Como ele quer aqui, ó, a negação dessa proposição que tem o e, já começa assim, ó, negação do e. Tu vai trocar pelo ou. Aí tu vai buscar as alternativas que tem o ou. E, não é, não é, não é. Aqui tem o se então. Onde é que tem o ou? Só tem o ou no item D, pessoal. Então tu matava a questão em 1 segundo. O item D vai ter que ser o item correto. Ok, ok. Então negar o e é trocar pelo ou. E claro, você vai ter que negar a primeira e também negar a segunda. O que é negar que eu tomei o remédio? É dizer que eu não tomei. Perfeito. E o que é negar que a dor não passou? É porque a dor passou. Então, o item D de Dandan é o item correto. Muito fácil a questão número 13. Então, até agora, ó, uma prova legal. Então, uma prova que dá para fazer. Até a 13ª dava para você fazer. Vamos para 14. Uma loja aumentou o preço de um casaco em 45%. Observe que a questão não me diz o preço do casaco. Então, tu vai dizer que o casaco custa R$ 100. Beleza? E aí, se o casaco vai aumentar 45, ele vai custar agora R$ 145. Ok. Para que o preço do casaco volte ao que era antes, de quanto vai ter que ser esse desconto? A banca quer que você marque o item D.
E é claro que você não vai marcar isso. Isso é óbvio, 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 óbvio. Não é tão fácil assim a continha de porcentagem, tá? Pessoal, esse é o seu novo total. Esse é o seu novo 100%, tá? Aí o que que ele quer? Ele quer que o preço volte para o que era antes. Ele volte para quanto? Volte para R$ 100. Só que para ele voltar para R$ 100, eu vou ter que dar um desconto de R$ 45. Esse desconto vai valer quantos por cento? X. E por que que não vai ser 45 a resposta? Porque o desconto não é em cima de 100, é em cima do novo preço, que é 45. Então, com certeza, o valor vai mudar. Regra de 3, né, pessoal? Regra de 3. Vai ficar 145x igual a 45 vezes 100, que dá 4.500. Passa esse cara dividindo 4.500 dividido por 145. E aí, qual é a tática? O Dandan sempre pede, pessoal, para tu dobrar isso aí, para facilitar a sua vida. É aproximado? Não. É aproximado? Não. É exato, né? Dobra esse negócio, cara. Fica mais fácil, ó. Quanto é o dobro de 4.500? 9.000, ó. Quanto é o dobro de 145? O dobro de 1 é 2. O dobro de 45 é 90. Então vai dar 290. Ok? E por que que fica mais fácil? Porque dá para cortar o zero. Dá para cortar o zero com zero. E aí, olha a dica. Aqui embaixo é 29. É uma conta chata de fazer. Mas se aqui embaixo fosse 30, eu faria de cabeça, né? Porque 900 divide por 30 dá exatamente 30. Ou seja, esse valor vai ter que ser muito próximo de 30. E só tem uma alternativa que é muito próximo de 30, pessoal. Qual é? 31. Então seria o item B de bola. Ok, item B de bola. Gente, prova boa, né? Prova boa. Assim, essas táticas, cara, Lembrando, pessoal, aqui se você pegar a prova, os meus itens estão digitados diferentes, tá? Na prova de vocês, o item correto, o item 31 tá no item E, né? Mas assim, isso não muda muita coisa. Se acompanhar pelo meu PDF, você vai bater o gabarito 31. Gente, essas táticas aqui faz tu economizar tempo. Demais, entendeu? Se você for fazer essa conta aqui, já perde alguns minutos, alguns segundos. E se você só observar, poxa vida, se aqui fosse 30, né? Daria mais ou menos isso. Entendeu? Então, interessante que você use esses bisuzinhos, beleza? Show de bola. Bora para a questão número 15. Vamos lá. Questão número 15 fala o seguinte, ó. Os meninos Bruno e Luiz e as meninas Olivia e Ana formam uma fila na seguinte ordem: Bruno, Olivia, Luiz e Ana. Bola, né? Essa questão também já resolvi no canal. Uma nova fila deverá ser formada de modo que nenhum dos dois meninos ocupe o lugar que estava antes. Ah, de quantas maneiras isso aí pode ser feito? Ok? Beleza. Pessoal, qual é a tática? A tática aqui, galera, é você calcular tudo, independentemente de onde eles estejam, calcula todas, tá? E tira o que você não quer. Se você for querer calcular diretamente a questão, já vai perder, entendeu? Já vai dar muito trabalho. Então é você fazer o processo contrário, né? Você calcula tudo, independentemente da ordem, e tira o que não pode ser, o que não pode acontecer. Tira o que não pode acontecer. Ok? Beleza. Começando pelo mais fácil. Todas as posições é fácil calcular, porque eu tenho uma posição, duas, três, quatro pessoas. E se eu quero calcular em qualquer ordem, eu tenho 4 locais para trocar. E trocar na matemática é permutação. 4 locais seria 4 fatorial. 4 fatorial dá exatamente 24. 24. Ok? Beleza. Primeira coisa que eu não quero que aconteça. Eu tenho as 4 pessoas. Eu não quero, pessoal, que os meninos, né, ó, fiquem no mesmo local. Então, bora separar em 2 casos. Vamos olhar primeiro para o Bruno e depois olhar para o Luiz, tá? Eu não quero, pessoal, que o Bruno seja o primeiro. Então, eu vou fixar o Bruno aqui.
Vou fixar que o Bruno está aqui. E os demais, eles podem estar em qualquer posição. Como sobram 3 locais, 3 fatorial. Então, você vai ter 3 fatorial, que é igual a 6. 6 casos que o Bruno é o primeiro. 6 casos que o Bruno é o primeiro. Tá. Depois do Bruno, eu vou fixar agora o Luiz. E o Luiz estava em qual canto? Estava em terceiro, né? Então, eu vou fixar agora o Luiz aqui, ó. Fixar o Luiz aqui. Novamente, pessoal, sobram 3 locais para eu trocar a posição da maneira que eu quiser. Então, o Luiz ficar ali também são 3 fatorial, que dá exatamente igual a 6. Ok? Ok. Só que tem um detalhe. Existem 12 locais que eles não podem estar, né? Ó, 6 aqui, com mais 6 aqui já dá 12. Só que tem um detalhe, gente. Quando eu fixo o Bruno nessa primeira casa e eu não olho para o Luiz, aqui eu não olhei para o Luiz, ó. O Luiz pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Então, com certeza, existe algum caso, dentre esses 6, que o Luiz está aqui, ó. Que não pode acontecer. Entendeu? Que não pode acontecer. Da mesma forma, quando eu fixo o Luiz aqui, na terceira, e não me preocupo com os outros, vai ter algum desses 6 casos que o Bruno vai estar aqui. Então, eu não posso contar nem com esse caso e nem com esse caso. Então, eu tenho que retirar. Ou seja, dos 12 casos, eu tenho 2 que não podem acontecer. E aí 12 tira 2, me dá exatamente 10 casos onde o Bruno está na primeira posição ou o Luiz está na terceira posição. Ok? Então, o que nós fizemos aqui foi tirar os repetidos, né? Tirar o caso que eu contei ao mesmo tempo, o Bruno e o Luiz no primeiro e no terceiro. Resposta final. Você tem 24 casos e tira os casos que não me interessam, que são esses 10 casos. E aí 24 tira 10, dá exatamente 14. 14 está na alternativa C. Também foi uma questão que nós já fizemos no canal. Essa é uma questão difícil, tá? Questão difícil aí de combinatório. Professor, achei fácil. Ah, porque você é fera em matemática, meu amigo. Você que achou fácil uma questão dessa, você está muito bem em combinatória. Bora para 15. Olha os temas, né? Nem coloquei os temas mais, ó. A primeira questão, galera, só para você ir se situando, né? A primeira questão é de números racionais, a segunda é de plano cartesiano, a terceira questão, uma questão de lógica proposicional, né? Que é o tema 1 do teu edital do IBGE, especialmente as leis de De Morgan, tá? A questão 14, uma questão de porcentagem. E a questão número 15, uma questão de contagem, princípios de contagem lá dentro de análise combinatória. 16. Ó, uma grandeza y é diretamente proporcional a uma grandeza x e inversamente proporcional ao quadrado de uma grandeza z. Parou. Pessoal, essa é uma questão de proporção direta e inversa. Uma questão difícil para o cargo aí do IBGE, tá? Caso você esteja estudando para esse cargo. Mas essa é uma questão clássica da banca. Várias e várias dessas aqui elas cobraram em 2025, tá? E o seu primeiro passo, como você tem uma, duas, três grandezas, é entender que isso aqui é uma regra de 3 composta e fazer pelo jeito do Dandan, onde tu vai colocar sempre no final aquilo que está sendo feito, aquilo que é diretamente proporcional. Como a questão diz que diretamente proporcional é o x aqui, então o x vai ficar na última coluna. Então você tem o y, que ele é inversamente proporcional ao z, só que, cuidado, não é ao z, né? É ao quadrado de z, é o z ao quadrado, e diretamente proporcional ao x, então o x fica no final. Então, quando você for trocar o z, tem que colocar o quadrado para não se perder, tá? Vamos lá. Sabe-se que quando o x é 3, o z vale 2 ao quadrado, tá? E o y vale 0,9. A pergunta é, quando o y for 2 e o x for 15, quanto é que vai dar esse z aqui? Lembrando que esse z que você não sabe vai ter que ser ao quadrado. Não esqueça do quadrado. Beleza, gente. Aí é só fazer aquela jogada, ó.
Vem, 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 desceu. E aqui, vem, 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 subiu. Cara, me dá uma dor nos olhos quando eu vejo alguém resolvendo regra de 3 composta com aquele negócio de setinha, com aquele negócio de inverso direto. Meu Deus, tá louco, tá louco, tá louco. É só fazer essa jogada aí. Vamos lá, começando pela linha que tem o X, ou na verdade é o Z, né? Que é a linha de baixo, a linha verde, ó. Você tem o 2, tem o Z ao quadrado e tem o 3. Vai dar a mesma coisa da linha vermelha, que é o 0,9 vezes. Ó, 2 ao quadrado é 4, tá? Então, vezes 4, vezes 15. Vezes 15. Vamos lá, molezinha, ó. Molezinha, de cabeça a questão. 2 vezes 3 é 6. Então, fica 6 vezes z ao quadrado igual. Aqui, ó, 4 vezes 15 é 60. E fica 0,9 vezes 60. Só que 6 vezes 9, ó, é 54. Como tem o zero, daria 540, mas tem a vírgula, então fica exatamente 54, né? Então, 6z ao quadrado vai dar 54 e aí acabou. Passo 6 dividindo, vai ficar 54 divide por 6, que dá 9, e, portanto, o z vai ser a raiz quadrada de 9, z igual a 3. Qual é a alternativa que tem 3? E tem B de bola, questãozinha difícil, tá? Questão difícil aqui só faz quem também está afiado na matemática. Difícil. Ok? Professor, mas achei tranquilinho, o cálculo aí besta, né? Mas não é todo mundo que vai conseguir montar essa tabela aqui não, gente. Entendeu? Legal, 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 legal. 17. Em um grupo de 30 jogadores, 16 sabem chutar com a esquerda e 20 sabem chutar com a direita. Então veja, ó, você tem 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, 16 chutam com a esquerda e 20 com a direita. E aí nós temos um problema, né? Porque veja, quando eu somo esses dois, já dá quantos jogadores? 36 jogadores. Ora, pessoal, tem um problema aí, né? Tem um problema aí. Como é que eu tenho 30 jogadores e aqui deu 36? É claro que você está esquecendo de contar aqueles que chutam com as duas pernas, que vai dar um total de quantas pessoas? De 6. Então você vai ter a bolinha aqui de quem chuta com a esquerda, de quem chuta com a direita, e no meio aqui quem chuta com as duas, que é 6. E aí, ó, se 16 chuta com a esquerda e já tem 6 aqui dentro, sobram 10. E 20 com a direita, menos 6, sobram exatamente 14. O que é que ele quer? O número de jogadores desse grupo que só sabem chutar com o quê? Com uma das pernas. Ora, ou é esse cara, ou é esse cara. 10 mais 14, 24 jogadores. Alternativa C para a questãozinha número 17. Fácil. Questão fácil, tá? 18. Em um triângulo retângulo, desenha um triângulo retângulo, tá? Então aqui fica 90 graus. A altura e a mediana relativas à hipotenusa medem 4 e medem 5. Parou. Então, bora desenhar o triângulo deitado, tá? Ficar mais bonitinho, ó. Eu tenho um triângulo retângulo assim, ó, 90 graus, tá? Aqui são os catetos e aqui seria a hipotenusa, tá? Beleza. Aí ele fala assim, ó. A altura e a mediana relativas à hipotenusa medem 4 e 5. Então, a altura vale 4 e a mediana vale 5. Pessoal, a altura tem que formar 90 graus, ó. Então, a altura relativa à mediana seria essa linha, relativa à hipotenusa seria essa linha, vale 4. E a mediana divide o lado ao meio. Vamos dizer que o meio seja aqui, ó. A metade da hipotenusa esteja aqui. Então, esta linha aqui, ó, que vale quanto? Que vale 5, é a famosa mediana. Ok? E aqui vai formar 90 graus também. A pergunta é: qual é a pergunta? Qual é a área desse triângulo em centímetros quadrados? Pessoal, o que é que está faltando para calcular a área de um triângulo?
A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Como eu desenhei o triângulo desse jeito, a base seria a minha hipotenusa. Então, eu preciso descobrir quanto é que vale a hipotenusa, que eu não sei ainda, tá? Ok, se eu descobrir a hipotenusa, a altura eu já tenho. A altura vale 4. E aí, divide por 2, acaba a conta. Então, seu problema todinho aí vai ser descobrir quanto é que vale a hipotenusa. A hipotenusa. Ok, certo? Show. Só, pessoal, que uma coisa interessante, né? Todo triângulo retângulo, ele pode ser colocado dentro de uma circunferência. Aí tá, ó. Ó, 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 ó. Você pega uma circunferênciazinha, certo? Aí você desenha aqui o triângulo retângulo, ó. Todo triângulo retângulo pode ser colocado numa circunferência. Eu vou explicar assim, deixa eu desenhar mais bonitinho, né? Eu vou explicar assim, pessoal, para ficar mais palpável, tá? Cadê o centro aqui? Cadê o centro? Ver se eu consigo fazer aqui no centro. Vou ver se ele deixa eu fazer a linha assim no meio, ó. Vamos ver se ele faz. Ó, peraí. Vamos fazer o círculo todinho aqui. Pera, vai, rapaz, tira isso aqui. Pronto, deixa eu fazer aqui o círculo. Aí eu acho que se eu fizer a linha assim, ele ajeita. Pronto. Ó, aí, ligado aqui pra cá, tá? E daqui pra cá. E eu garanto que esse triângulo é retângulo, porque aqui é 180, né, ó? E o ângulo inscrito é metade do central, então metade de 180 é 90. Então, esse é um triângulo retângulo, tá? Aqui o centro. Quando eu desenho o centro, aqui é raio, aqui também é raio. Ah. E aí, pessoal, a mediana, que seria ligar do vértice até o centro, seria o quê? Seria também raio, ó. Porque o raio é do centro até qualquer ponto. Então, todos esses 3 segmentos que eu desenhei do triângulo é o raio, ó. E o raio é tudo igual. Então, observe. Se aqui é 5, aqui vale 5 e aqui também vale 5. Simples assim. E aí acabou. Quanto é que vale a base deste triângulo? 10. Então, a área vai ser a base, que é 10, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. 10 vezes 4 dá 40, e 40 divide por 2 dá exatamente 20. A alternativa que tem 20, a alternativa C de campeão. Uma questão excelente, tá, pessoal? Porque o aluno tinha que lembrar, tá, que a mediana é exatamente a metade da hipotenusa, né? Em triângulos retângulos, a mediana relativa à hipotenusa é sua metade, né? Então, legal, 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 legal. Perfeito, gente, perfeito a questão número 18, tá? 19. Para escapar do rebaixamento em um campeonato de futebol, o time F precisa ganhar pelo menos um dos 2 jogos restantes do campeonato. Baseado no histórico desse time, estima-se que a probabilidade dele ganhar, a probabilidade dele ganhar um jogo, dado que ele ganhou o anterior, probabilidade condicional. Alguma coisa acontecer, dado que outra coisa aconteceu antes, tá? A chance dele ganhar de novo, dado que ele ganhou antes, é de 50%. Certo? Então a probabilidade dele ganhar 2 vezes, né? 2 jogos seguidos, é de 50%. É 50%, tá? E que a probabilidade dele ganhar um jogo, dado que ele não ganhou o anterior, é de 30%. Então a probabilidade dele ganhar o jogo, né? Ganhar o próximo jogo, sem ter ganho o anterior, né? É de 30% apenas. Aí a pergunta é: sabendo que o time F vem de uma derrota, rapaz, então ele perdeu. Eu já sei disso, pessoal. Eu já sei que ele perdeu. O que é que vai acontecer, ó? Qual é a probabilidade de que ele não seja rebaixado? Para ele não ser rebaixado, ele tem que ganhar pelo menos um dos 2. Então, esse próximo jogo aqui, ele vai ter que ganhar, pessoal. Ele não pode nem pensar em perder este jogo. Ok? Então eu quero saber isso. Qual é a chance dele ganhar o próximo jogo?
Ok, 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 ok. Qual é o mais fácil aqui? O mais fácil é tu partir, pessoal, do princípio que ao contrário, o princípio contrário, como sempre, né? Em problemas de probabilidade, em combinatória, é sempre interessante você partir do que você não quer que aconteça, tá? Então, assim, ele já vem de derrota, ele já perdeu o jogo, tá? Então, qual seria a chance, pessoal, dele perder outro jogo? Porque o que é que pode acontecer? Ele não pode perder de novo. Se ele perder, já era. Então, qual seria a probabilidade dele perder e perder de novo? Porque eu sabendo essa probabilidade, eu calculo o restante. E aí, claro, o restante é a chance de ganhar e não ser rebaixado. Tá bom? Ora, a chance dele ganhar o próximo jogo não é de 30%? Então quer dizer que a chance dele perder é de quanto? É de 70%. Ah, então qual seria a chance dele perder e perder? A chance dele perder é de 70%, que é 0,7. E a chance de perder de novo é novamente 0,7. Então, como esse E na matemática é uma multiplicação, tu vai multiplicar os dois. Vai ficar 0,7 vezes 0,7, que dá exatamente 0,49. Que é o quê? Que é 49%. Então, pessoal, ele tem 49% de chance de ser rebaixado, né? Porque se ele perder de novo, ele vai ser rebaixado. E eu não quero isso. Eu quero saber a chance dele não ser rebaixado, que é o resto. Se o total é 100% e eu tiro a chance dele sair fora, vai sobrar 51% de chance. Mundial do Palmeiras, ó. 51% de chance. Alternativa A para a questão número 19. Ok, gente, uma excelente questão, uma questão difícil, eu acho, tá? Difícil de probabilidade. O difícil, pessoal, não é o cálculo. Você olha para o cálculo é besta, né? A conta é de uma linha. A dificuldade aqui, galera, é a interpretação, entendeu? É interpretar o problema para tu chegar na resposta. Então, quando eu digo difícil, o cálculo não é difícil, é uma besteira esse cálculo. Mas será que você raciocinaria isso aqui na prova? Eu acho que poucos alunos teriam esse raciocínio, por isso eu classifico a questão como uma questão difícil. E a última para fechar desse concurso, ó, questão número 20. Duas urnas A e B têm 10 bolas cada uma. Então a urna A, já fiz essa questão no canal também. A urna A tem 7 brancas e 3 azuis. 7 brancas e 3 azuis. Enquanto a urna B tem o quê? Tem 5 brancas e 5 azuis, ó. 5 brancas e 5 azuis, ok? Todas as bolas da urna A, todo mundo que está aqui, vai ser para cada passada para cá, certo? Ou seja, o que é que você vai ter agora? A nova urna, né? Você vai ter a urna A com nenhuma, enquanto na urna B, aí já vai ter o quê, né? Vai vir para cá, já tinha 5 brancas, vai ganhar 7, vai ficar com 12 brancas, tá? E 3 azuis com mais 5 azuis vai ficar com 8 azuis. Tudo bem. Aí a pergunta é: sabendo disso, sem ver a cor das bolas, serão passadas 10 bolas para da urna B para a urna A. Opa! Então observe, aqui, pessoal, eu tenho 20 bolas, né? Eu tenho 20 bolas. O que é que vai acontecer? Dessas 20 bolas, eu vou pegar 10 e jogar aqui. Vou colocar 10 bolas e jogar aqui. Ok. Aí a pergunta é: nesse caso, é correto concluir agora que. Nesse negócio de correto, é obrigado, tá? É obrigado. E aí, pessoal, nessas questões, você sempre trabalha com a pior das hipóteses. Qual seria a pior das hipóteses? Que eu traga para cá tudo azul, certo? Eu traga todas as azuis. Ora, mas se eu trouxer todas as 8 azuis, o que é que vai acontecer? Ainda vai sobrar bola aqui para entrar, porque eu tenho que levar 10. Se eu levar todas as 8 azuis, ainda vai ficar 2 bolas sobrando. E obrigatoriamente essas 2 bolas que virão para cá, ela vai ter que ser 2 bolas brancas.
Então eu posso afirmar com certeza aqui que no mínimo, pelo menos nessa brincadeira, vai ter 2 bolas brancas, tá. Mas não poderia vir as 10 brancas? É, poderia pegar todas as 10 daqui. Só, galera, que se eu pegar as 10 daqui, eu continuo tendo pelo menos 2 brancas, né, porque eu vou ter 10 brancas. Quem tem 10 brancas tem 2, né. Então, o que eu falei aqui, ó, de pelo menos ter 2 brancas, não é errado quando você leva as 10 brancas, entendeu. Então pode acontecer isso. E é uma questão de princípio da casa dos pontos, e você sempre trabalha com a pior das hipóteses. Então, na pior das hipóteses, você vai levar todas as azuis, mas ainda assim vai ser obrigado a levar 2 brancas. Então é obrigado que nós tenhamos pelo menos 2 brancas aqui. Qual é a alternativa que diz isso? Certo? Há no mínimo 2 bolas brancas na urna A. Então, o item correto seria o item D de Dandan. Nós já fizemos uma questão dessa no canal, e essa questão, pessoal, está também no nosso simulado do terceiro simulado do Dandan aqui, que eu postei hoje no YouTube, beleza? Pessoal, por que que o item A, vou fazer só um item, tá? Por que que o item A tá errado? Por exemplo, há mais bolas brancas do que azuis na urna A? Não é obrigado que isso aconteça, pessoal. Por que que vai ter mais brancas? Eu posso levar 8 azuis e 2 brancas, aí eu vou ter mais azuis. Não é obrigado que isso aconteça, então é falso. Por que que o B é falso? Há mais bolas brancas que azuis na urna B? Na urna B vai ficar mais brancas? Não, eu posso levar 10 brancas, aí eu vou ficar com 2 brancas e 8 azuis. Entendeu? E aí eu vou ter mais azuis. Então, assim, por eliminação, não tinha por que marcar outro item. Seria o item D de Dandan. Beleza? Show de bola, pessoal. Essa é a questão 20 e última. Tá aí, Tribunal de Contas de Roraima. Uma prova, ó. A primeira questão, uma questão chata, mas ainda fácil. Dá para fazer. A 12, uma questão difícil, mas que a gente transformou numa questão fácil, porque foi testando os itens. Mas se não tivesse os itens, seria uma questão super difícil, tá? A 13 é uma questão muito fácil. A 13 não pode perder no concurso. 14, também muito fácil. 15, difícil. Difícil, então são 2 difíceis já, tá? Difícil. 16, difícil, então 3 difíceis. 17, fácil, conjunto fácil. 18, média para difícil. Média para difícil a 18, tá? 19, uma questão de probabilidade difícil, então são 4 difíceis. E a última questão, a questão número 20, uma questão fácil. Então você tem 4 questões aqui bem desafiadoras. Então, uma prova, uma dificuldade legal, né? Porque quase metade da prova difícil é uma prova interessante. Então, é isso, pessoal. Mais um concurso aí da FGV mitado nesse canal. Valeu, gente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.